Agora falaremos sobre essa tentativa de assalto, não. Esse assalto que aconteceu lá em Fazenda Souza, nessa agência bancária. E podemos ressaltar o seguinte, daqui a Fazenda Souza é alguns minutos de veículo, mas a resposta imediata da Brigada Militar é esse o ponto positivo que a gente tem que ressaltar. Porque a Brigada Militar vem dando uma resposta imediata aos acontecimentos em Caxias do Sul, quando se fala em criminalidade. Mas agora, eu quero que vocês escutem o relato desse soldado, que foi o primeiro a fazer a abordagem junto a um dos elementos que foram presos nessa abordagem. Ocorrido um roubo-banco em Fazenda Souza. Juntamente com as outras viaturas, nós deslocamos em direção à Fazenda Souza. Fomos pelo interior aqui do Cruzeiro, em direção a São Luís, imaginando mais ou menos o trajeto. Até porque a informação que os indivíduos teriam, de 3 a 4 indivíduos, teriam efetuado o roubo no banco e estariam num Fox preto. Passado a cor, o veículo, as placas, nós deslocamos em direção então à Fazenda Souza pelo interior. Até porque a informação eles teriam voltado em direção à cidade de Caxias do Sul. Determinado local do interior ali que vai para a Fazenda Souza, nós nos deparamos com um Vectra branco, mas que até então não tinha informação que o Vectra branco estaria participando teria participação do roubo. Fizemos a volta, até porque eles passaram tranquilo por nós também. Fizemos a volta em direção ao veículo e o veículo já distanciou de nós em seguida. E nós, no objetivo de tentar aproximar também, retornando em direção a Caxias do Sul, o veículo tinha colidido num barranco. Os indivíduos teriam colidido, estaria ligado com as portas abertas e já teria ido ao mato. Então deu-se início às buscas, até porque então não se tinha conhecimento que o Vectra teria participação no roubo, e sim o Fox, e não foi repassado então desse Vectra aí. Feito as buscas, feito o cerco, chamado as outras viaturas, começou-se o início às buscas. Fizemos as buscas onde foi localizado um dos indivíduos, o Diogo Fontana, é o vulgo Canice, conhecido das guarnição. Estava escondido numa valeta, debaixo dos capim. E ele mesmo, ao avistar as guarnição, ele viu que o cerco era grande e ele se entregou. Vinha efetuando vários roubos na região, que nós tínhamos conhecimento, até porque ele usava o veículo dele. Aí a qual nos confirmou que teriam feito o assalto em Fazenda Souza e quem que eram os outros indivíduos. Foi localizado uma quantia de dinheiro dentro do veículo, não sei precisar no momento quanto, mais alguns objetos e o cidadão, então, o Diogo, aí, que era um dos autores do roubo. Aí. Olha, o que a gente pôde observar, eu e você, telespectador, na fala desse policial. O faro policial é uma coisa muito importante. Vejam, senhores, que ele falou que era um Fox preto e os indivíduos vinham num Vectra branco. E eles, com o faro policial, que todo policial tem que ter, quando fizeram a meia volta, os indivíduos, perna que te quero, acabaram dando com o carro num barranco, certo? E aí, então, foi preso o Diogo. Diogo, que é um velho conhecido da Brigada Militar, da Polícia Civil, né? E aí começou, então, a se desencadear aí, o processo de saber quem são os elementos que praticaram esse assalto. Mas vamos ver, acompanhar um pouco mais, agora com o Capitão Carvalho, lá no local, o que ele está falando a respeito desse assalto. Então, logo a Brigada Militar teve ciência então do roubo ao posto bancário de Fazenda Souza. Diversas equipes da 4ª Companhia e também das outras companhias operacionais do 12º Batalhão de Polícia Militar foram mobilizadas então para as buscas aos indivíduos que haviam fugido num Fox que foi abandonado logo em seguida em São Brás
e já próximo ao bairro Cruzeiro, em São Luís da Sexta Légua, uma das guarnições nossa se deparou com um veículo Vectra em atitude suspeita, já chegando já próximo ao bairro Cruzeiro, e iniciou-se uma breve perseguição até que esses indivíduos colidiram contra um obstáculo, um morro, e fugiram em direção ao mato. Daí então as equipes seguem as buscas então a esses indivíduos, onde já foi feita a prisão então do indivíduo Diogo Fontana dos Santos, 29 anos, que já com passagem policial por diversos crimes, e seguimos então as buscas então aos demais 3 indivíduos que fugiram em direção à mata. Quais foram as repartições, digamos assim, que foram mobilizadas para essas buscas? Que nós estamos trabalhando então com o nosso efetivo das motas, a ROCAM, que é a Ronda Ostensiva com auxílio de motos, o nosso efetivo do Canil, com auxílio dos cães, e também o nosso pelotão de operações especiais, e também a patrulha banco, que está diretamente relacionada então a esse atendimento dessa ocorrência. Certo. E como é que foi montada o cerco para a captura desses meliantes? A partir então do local onde esse veículo Vectra colidiu contra um morro, junto ao leito da via, aí onde houve a perseguição, e com as informações que tivemos da guarnição, da primeira guarnição que esteve no local, da localização, da direção que tomaram rumo então esses indivíduos, foi montado um cerco, aí, tendo um cuidado especial para as vias de acesso, de forma que as guarnições e com auxílio dos cães adentrassem, fizessem uma varredura na região da mata para ver se localizavam então esses indivíduos. Uma mata que, por sinal, bem fechada, né, capitão? É um local de difícil acesso, nós tivemos bastante dificuldade para adentrar na região, mas as buscas seguem e não tem hora para terminar. Vamos falar agora com o soldado Perufo, do sinotécnico do Canil do 12 BPM, ele que vai descrever um pouco do trabalho do Canil nessas buscas agora. Através da solicitação do nosso comandante, o capitão Carvalho, nós acionamos a primeira equipe do Canil, logo após o veículo ter colidido e os elementos terem fugado ao mato. Então nós acionamos a primeira equipe do Canil com 4 sinófilos, 4 homens e 4 cães. Então deslocamos para o local para analisar a situação e mediante ao terreno, saber que tipo de busca nós faríamos no local. Se faríamos uma busca que seria mais passiva, que ela é aquela busca um pouco mais demorada, é aquela busca em que o cachorro localiza o elemento e assim avisa o sinófilo. Ou faríamos uma busca com um pouco mais de empenho, usando um pouco mais de agressividade, que aí os cães, ao localizar os elementos, fariam a detenção, fariam a imobilização do elemento. Então, chegando no local, analisamos aonde os elementos fugiram, empregaram fuga ao mato, e aí começamos a fazer um trabalho em linha, com o uso de 4 cães, fazendo uma varredura em toda a área próxima, num raio de 200 metros do local onde eles adentraram ao mato. E, sem dúvida nenhuma, os cães tiveram uma participação fundamental na prisão do primeiro, que, segundo consta para nós aqui, foi encontrado numa valeta, né? Isso. Quando se tem a fuga, sempre se deixa um rastro. O cão sinalizando esse rastro facilita com que o nosso efetivo desloque de maneira mais segura, mas que vá direto ao local certo. Então, o cachorro sinalizando uma direção, tu concentra todas as tensões e todas as forças nessa direção. Baseado nisso, os colegas começaram a fazer essas primeiras buscas naquela direção indicada pelo cão e aí da prisão do elemento. Olha, o que a gente pôde escutar aí do capitão Carvalho e também toda essa operação que foi montada para fazer a captura desses assaltantes, esse cerco, melhor dizendo, certo? Que foi montado para fazer a captura desses meliantes aí, desses assaltantes a banco, a gente tem que dar os parabéns. Não só a toda a Brigada Militar, mas principalmente um ponto importante dentro da Brigada Militar, que é o setor lá do Canil da Brigada Militar. Como foi importante
a atuação dos cães nesse momento. Agora, nós vamos até os nossos apoiadores culturais e já voltamos com essa matéria, que ainda não terminou. Vamos finalizar ela para você ver o tanto que a Brigada Militar trabalhou nesse assunto. Então, já voltamos.